Seja bem-vindo a mais esse vídeo do meu canal, o primeiro de 2022. Eu espero que possamos começar esse ano com o pé direito, que seja um ano muito próspero e positivo, principalmente na sua área profissional, que você possa crescer, que você possa alcançar os seus planos e que de alguma forma possa contribuir para que o seu ano seja ótimo, esclarecendo as suas dúvidas e compartilhando a minha experiência o máximo possível. Eu fiquei algum tempo sem postar vídeo no canal essas últimas semanas, porque eu estava de férias no Brasil, mas eu espero que daqui pra frente a gente possa botar a mão na massa de novo, postar vídeos regularmente e trazer mais conteúdo de qualidade para vocês. No vídeo de hoje eu vou falar de um assunto bem leve, é uma dúvida comum, mas não é a mais frequente que eu recebo, e é em relação às funções de um Legal Assistant na Irlanda. Então, era a função que eu executava antes de me tornar solicitor. Primeiro de tudo, eu quero dizer para vocês que essa questão da nomenclatura é muito relativa. Então, vocês vão encontrar vagas de várias posições aqui. Legal Executive, Legal Secretary, Legal Assistant. Então, são várias nomenclaturas, várias terminologias que eles dão para os nomes dos cargos e não é muito bem delimitado. O que eu quero dizer com isso? O Legal Executive, por vezes, pode fazer as funções de um Legal Assistant e vice-versa. Então, vai depender de vaga para vaga, vai depender de employer para employer. Então, se você estiver num escritório, numa empresa, a definição que eles derem para o cargo é muito particular. Então, eu vou compartilhar com vocês como foi a minha experiência de Legal Assistant. Mas não levem isso como regra. Isso foi o que aconteceu comigo e eu quero apenas que vocês tenham uma noção, vocês que nunca tiveram contato com nenhuma vaga na área legal aqui, para entender como que funciona na prática. Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar mais ou menos quais eram as funções que eu exercia no meu dia a dia nos escritórios. Primeira tarefa, atender telefone. E aí vai ter gente que vai dizer, tá, mas atender telefone não é a função de Legal Secretary? Depende. No primeiro escritório que eu trabalhei, eu precisava atender telefone. Então, eu compartilhava essa tarefa com as outras meninas que trabalhavam como secretárias, mas como era um escritório muito pequeno, eu acabava exercendo essa função também. Segunda tarefa, dictation. Outra função que pode ser que uma Legal Secretary vai executar e não um Legal Assistant. Eu nunca fiz, tá? Nos dois escritórios que eu trabalhei aqui, eu não tive contato com dictation como Legal Assistant. E o que consiste? Você já deve ter visto em algum filme americano, aquela série Suits, de advogados, que eles têm um aparelho que é uma espécie de gravador, é um gravador em si, em que eles dictam as peças, correspondência jurídica, cartas em geral, e a secretária ou a Legal Assistant vai lá e transcreve essa carta. Então, escuta o que foi gravado e transcreve. Então, essa é uma função que eu já vi Legal Assistant fazendo. Eu sentava do lado de uma menina que fazia, no primeiro escritório que eu trabalhava, e se eu tivesse meu inglês melhor, eu sabia que aquilo também ia ser função minha. Aí, por que eu falo ter o inglês melhor? Os solicitors, os advogados, eles têm sotaque, né? Se você trabalha no escritório de irlandeses. Ou se você trabalha no escritório de um paquistanês, que foi a minha primeira experiência. Ele também tinha um sotaque. Não um sotaque irlandês, mas ele tinha um outro sotaque. Se você não tem um inglês muito bom e não consegue entender, a menos que o inglês seja muito limpo, você vai ter dificuldades para entender e transcrever todas as palavras. Até porque eles falam muito rápido também. Então, é uma função que, por vezes, na entrevista, eles vão te perguntar qual é a velocidade do seu typing. Então, quanto tempo você leva, né, para escrever efetivamente as palavras. Essa pergunta, muitas vezes, é por causa do dictation. Eles querem saber quanto tempo você vai levar para transcrever uma gravação que eles fazem, tá? Então, essa é a segunda tarefa que eu acho importante vocês saberem. Terceira tarefa, scanner, cópia, preparar documentos. Isso também pode ser tanto de Legal Secretary quanto de Legal Assistant. Nos dois escritórios que eu trabalhei, eu fiz essa função. Então, por que eu falo receber documentos? Tipo, hoje em dia não é tudo digital, tudo online? Não, nesse sentido, aqui na Irlanda, eles são um pouco arcaicos, porque a maioria das comunicações se dá por carta. Todos os processos ainda correm na via física.
Na área de imigração, nós temos algumas aplicações que já são totalmente online, que é o caso das permissões de trabalho. Então, para isso, a gente não recebe mais correspondência. Só que para outras aplicações, por exemplo, cidadania ela ainda é toda no papel. Então, a gente recebe os documentos do cliente. Cidadania, por exemplo, é bastante documento. Então, documento de identidade, comprovante de residência, payslip, contrato de trabalho, uma série de documentos. E o que o Legal Assistant ou o Legal Secretary vai fazer? Recebe os documentos, escaneia ou faz cópia, daí vai depender da prática do escritório, organiza os documentos e faz uma coisa chamada Schedule of Documents. O que seria isso? Uma lista de documentos. Então, a cidadania, por exemplo, né, que são aqueles documentos que eu falei, identidade, residência, employment, são vários documentos. A gente vai ter que fazer uma lista e simplesmente enumerar. Número 1, passport copy, o nome da pessoa, a data que expira o passaporte. E aí vai descrevendo documento por documento. Então, essa é a organização que, pelo menos nos 2 escritórios que eu trabalhei, eu vi que a prática é a mesma. Para deixar tudo organizado no sistema e manter sempre cópias no escritório. Na cidadania, por exemplo, alguns documentos originais terão que ser submetidos com a aplicação, mas normalmente a gente só mantém cópia no escritório e devolve os originais para o cliente. Então, esse manuseio de documentos, organização, normalmente fica em cargo do Legal Assistant ou Legal Secretary. Super importante. Quarta tarefa, o que eu acho que sai um pouco da via administrativa e vai mais para o jurídico, vai mais para o legal, né? Que seria o quê? Os drafts em geral, que são os rascunhos, né? Então, normalmente o solicitor ele vai pedir para você rascunhar uma aplicação, no meu caso de imigração, ou rascunhar uma petição inicial ou uma petição intermediária, e você vai ter que analisar o processo para entender e escrever. Então, é o que a gente faz num escritório, por exemplo. Se você é auxiliar jurídico, né, você ajuda aquele advogado com o processo e você escreve, você rascunha aquela petição e manda para a revisão do advogado. Então, isso, tanto em um escritório quanto no outro, eu também tive uma boa experiência. E foi aí que eu comecei a ter um contato maior com a questão jurídica do negócio. Saí um pouco dessa área administrativa e fui mais, né, pro teor do processo, pro conteúdo jurídico em si. Então, eu aprendi bastante, porque nessa tarefa que eu comecei a trabalhar a minha análise, né, a análise dos processos, das aplicações, e comecei também a pesquisar jurisprudência, pesquisar julgados para basear minha petição, basear minha aplicação. Então, eu achei super importante e super legal que a gente tenha essa função, né? Aí, obviamente, tudo que você faz vai ser revisado por um solicitor, revisado por um advogado. Uma quinta função que é muito comum também seria fazer attendances. Então, participar de uma reunião com o solicitor, participar de um meeting, uma consulta com o cliente, entender o que eles estão falando, fazer notes, né? Então, enquanto o advogado está atendendo o cliente, está pegando instruções, que a gente fala, take instructions do cliente, você vai fazendo notes, né? Durante a reunião, você participa como auxiliar do solicitor, faz as notes e ao final você tem que preparar uma attendance, que nada mais é do que um report, um relatório de como que aconteceu a reunião. Então, literalmente, a reunião no dia tal, horário tal, e aconteceu isso, 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 fulano falou que ele é brasileiro, está casado há 15 anos, o esposo tem passaporte europeu, eles estão morando na Irlanda desde o dia X e eles querem aplicar para um Stamp 4, por exemplo, né? E aí o solicitor vai explicar como que é o procedimento, vai perguntar, né, sobre o caso, todas as dúvidas pertinentes à aplicação, que ele precisa saber efetivamente, e você vai anotando tudo, assessorando, se precisar imprimir um documento para trazer, uma carta de autorização, por exemplo, que seria a procuração aqui, né, realmente dar um suporte durante a reunião e ao final deixar esse attendance
formal no arquivo para ficar nos records ali do cliente. Então, essa também é uma task que eu vejo muito, eu desempenhei tanto no escritório quanto no outro, e é importante também para aprender, porque daí você acaba tendo uma noção do que é conversado com o cliente, como que funciona uma consulta efetivamente aqui. Então, gente, essas são 5 funções que eu acho que são muito comuns de um Legal Assistant. Essas eram as minhas principais atribuições quando eu trabalhei como Legal Assistant. Desde o ano passado, quando eu comecei o processo das provas, que vai ser um assunto para um próximo vídeo, e esse processo todo de qualificação como solicitor, eu tive a sorte de o meu chefe já começar a me passar as responsabilidades de um solicitor. Então, por ser um escritório menor, eu já tinha noção do que eu precisava fazer do início ao fim. Então, eu trabalhava como legal assistant no contrato, essa era a minha posição. Só que na prática, desde o ano passado, eu já tinha uma noção do que eu precisava fazer. Então, eu já pegava clientes no meu nome, eu abria a pasta, eu sabia o que tinha que fazer quando o cliente batia na porta. Então, os primeiros documentos que precisa pegar do cliente, né? Aqui eles têm a questão muito forte de lavagem de dinheiro, né? Que eu posso conversar isso com vocês numa outra ocasião. Que eles falam que é o anti-money laundering, né? Então, existe uma certa prevenção dos escritórios quando aceitam novos clientes de fazer essa análise de risco, né? Então, a primeira coisa quando o cliente bate na porta, pede o cópia do passaporte e um comprovante de endereço e avalia essa questão do risco, né? O risco que apresenta para o escritório de pegar como cliente, entende? Então, todo esse passo a passo de pegar instruções do cliente, marcar a consulta inicial, pegar documentos, analisar documentos, rascunhar a ação, enfim. Então, como Legal Assistant, você já tem um contato de todas essas etapas. Então, aprende mais ou menos o que consiste cada fase, né, desse atendimento com o cliente, até que o processo é submetido efetivamente, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Para quem não tem noção, acho super interessante ter uma ideia de como que acontece na prática. Eu já recebi várias perguntas nesse sentido, tá? Mas o que você fazia, né, no seu dia a dia? Então, era mais ou menos isso. E aí, claro, dependendo do lugar onde você trabalha, vão ser mais responsabilidades, menos responsabilidades. Quanto menor o escritório, mais coisas tu vai ter experiência, né? Então, atender telefone, contato com o cliente, fazer o rascunho da aplicação, lidar com N queries, né, que o departamento for fazer e etc. E quanto maior o escritório, menos contatos tu vai ter, porque normalmente, quanto maior o escritório ou empresa, mais divididos são os setores, né? Então, cada pessoa tem uma atribuição muito específica, né? Então, por isso que eu falo para vocês, não levem isso como regra, é tudo muito relativo. A questão da nomenclatura também é relativa, se confunde muito Legal Secretary com Legal Assistant, mas eu espero que essa minha experiência tenha sido válida, pelo menos para vocês terem esse primeiro pensamento do que se trata. Enfim, se vocês ficarem com alguma dúvida, por favor, respondem aqui embaixo. Ideias para os próximos vídeos, qualquer crítica, comentário vai ser super bem-vindo. Curte esse vídeo, compartilha, se não é inscrito no canal, se inscreve agora e até o próximo vídeo. Tchau!